Bom dia, meus amores, meu quarto ano lindo do meu coração. Vamos à nossa revisão de história, tá certo? Para a nossa prova de história. Vocês estão vendo aí que os conteúdos são muitos, mas não se assustem não, porque vai ser bem breve, tá certo? É tudo que a gente já estudou. E qualquer dúvida, chama lá no Zap, ok? Vamos lá, peguem o livro de história e vamos à página 229. Onde tem primeiras migrações. Vocês estão vendo a imagem, não é? De um homem pré-histórico em sua migração, saindo de um lugar para o outro. Na página 230 tem o seguinte: conhecimentos para as viagens. O período paleolítico teve início há cerca de 2 milhões de anos. Nesse período, os seres humanos eram nômades. Eles ficavam mais tempo em um lugar. Há cerca de 1 milhão de anos, o Homo erectus, ele domesticou o fogo, ele passou a dominar o fogo. O Homo erectus era aquele que já tinha uma postura como a nossa, ele já andava de forma ereta como nós, ele já dominava o fogo. Então, gente, os nômades, eles viviam se abrigando em cavernas para se proteger de animais perigosos, tá certo? Das mudanças climáticas. E eles também já sabiam construir suas cabanas cobertas com peles de animais ou com algum tipo de vegetação semelhante à palha, para se protegerem, ok? Então, na página 231, vamos estudar a arte rupestre. Quando esses pré-históricos, esses Homo erectus, eles passavam por um determinado lugar, eles deixavam ali as suas marcas, para que os historiadores de hoje, eles pudessem passar para a gente todo o conhecimento, eles precisaram desses vestígios deixados por esses pré-históricos, para poder mostrar para a gente o que aconteceu de verdade. Então, temos a arte rupestre. A arte rupestre são vestígios que os pré-históricos deixaram em cavernas, através de desenhos, certo? Restos de ossos, tanto de animais como de humanos, e através desses vestígios, folhas que ficavam grudadas ali em paredes de caverna, pequenos animais. Então, tudo isso que ficava ali grudado há milhões de anos, os historiadores hoje em dia pesquisam através de tudo desses vestígios para trazer informações para a gente hoje, certo? Então, essa arte rupestre é justamente todos esses vestígios, esses restos que os pré-históricos deixaram em cavernas, não é? Em sítios arqueológicos, e os estudiosos, eles estudam direitinho aquilo que eles encontram para passar as informações para a gente. Vamos à página 232. Início das migrações. Como vimos, é possível saber mais sobre a pré-história por meio de vestígios arqueológicos, como pinturas rupestres, objetos e esqueletos, como Tia falou. Esses vestígios são encontrados em várias partes do mundo, e por isso é possível construir teorias sobre os trajetos que as pessoas fizeram em suas migrações na pré-história. Ok? Então, por que as pessoas migravam de um lugar para o outro? Porque o clima na Terra era constante. Tanto fazia estar um sol escaldante, como está tudo em forma de gelo. Então, para se defender do tipo de clima, eles precisavam migrar. Tá certo? Vamos à página 234. Teorias sobre as migrações. Tem o RA nessa página, tá certo? Existem várias teorias que os pesquisadores criaram para explicar as migrações dos seres humanos na pré-história. E a mais aceita indica que eles migraram justamente por causa da mudança climática, porque tanto fazia estar muito quente ou muito gelo. Então, a teoria mais aceita é essa. Na página 235, tem aí, surgem outros seres humanos. Agora conhecemos os humanos que surgiram na África. Com as migrações, conheceremos ainda mais o desenvolvimento das pessoas da pré-história.
O primeiro grupo humano saiu da África, passou pelo Oriente Médio até chegar à China. E pesquisadores encontraram nessa região fósseis humanos que comprovam a longa caminhada de milhares de anos. Esse grupo humano ficou conhecido como o Homem de Pequim e viveu na região da China há 800 mil anos atrás. Ok? Vamos à página 236. Aí na página 236, vocês podem ver, através da imagem, tá certo? O homem, ele já tinha aí o domínio de fabricação de armas e artefatos em pedra e em madeira. Eles já conseguiam utilizar esses equipamentos para caçar. Vocês podem ver aí na imagem, tá certo? O que é que esse grupo está fazendo? Eles estão caçando. Então, eles já tinham mais a prática, né? Eles já tinham conhecimento sobre o uso dessas ferramentas. O que o animal está representando na imagem? O que é que esse animal está representando aí na imagem? Ele é um bisão, que é um tipo de boi da época, tá certo? E como adquirimos conhecimento sobre esses homens? Por meio das pinturas rupestres e da arqueologia, que é o que estuda os pré-históricos. Vamos à página 238. Na 238 tem a convivência em grupos e religiosidade, que tem aí o RA também. Vimos que os seres humanos pré-históricos tinham conhecimentos, pois eles desenvolveram instrumentos e técnicas de trabalho ao longo de milhares de anos. Além disso, tinham regras de convivências e rituais religiosos. Eram práticas mais simples que as nossas, mas envolviam cuidados com o próximo. Na pré-história, os primeiros homens viviam em pequenos grupos com até 20 pessoas. Esses grupos eram formados geralmente por homens, mulheres e crianças da mesma família. Por que a gente sabe disso? Porque eles deixaram vestígios e artefatos, não é? E pesquisadores supõem que as viagens em grupos grandes representavam mais dificuldade de cuidar uns dos outros. Então, eles sempre migravam em pequenos grupos com até 20 pessoas, tá certo? E os pesquisadores sabem disso através dos artefatos que eles deixaram, das artes, dos desenhos, ok? Vamos à página 239. Tia, e como é que a gente sabe que naquele tempo eles já tinham as suas religiões? Através de figuras que eles deixavam, deuses, representados através de desenhos. Eles acreditavam em deuses. Na página 242 tem a origem dos brasileiros, certo? Então aqui a gente pode ver esses homens, né, vestidos com roupas de pele de animal. Eles estão andando aqui sobre o gelo. Então a origem dos brasileiros diz o seguinte, que os pré-históricos, tá essa data aqui, mas não olhem não, viu? Isso aqui é só uma revisão do dia 4. Então aqui eles estão vestidos dessa maneira para enfrentar o frio. E aqui onde eles estão é parte do oceano que está formado em gelo. Então eles migraram para cá porque eles precisavam enfrentar os diferentes tipos de clima. Tanto fazia uma seca de torar, como um frio também de gelo mesmo. Então, assim, deu-se a origem dos brasileiros. Eles migraram em busca de melhores condições climáticas. E aqui a gente pode ver os locais onde foram encontrados vestígios para que pudéssemos saber como se originou os brasileiros. Na página 246, temos aí Lagoa Santa, em Minas Gerais. No Brasil, há sítios arqueológicos para se estudar a pré-história. Então, um desses sítios fica lá na Lagoa Santa, em Minas Gerais. Os estudos em Lagoa Santa começam há muito tempo, em 1835. E eles estudam lá
em cavernas e grutas. E eles descobriram que nesse tempo, através dessas pesquisas feitas na Lagoa Santa, lá em Minas, que os animais, eles eram gigantes, tá vendo? Vamos à página 248. Na página 248, a gente tem aí o fóssil do humano mais antigo do Brasil, que viveu há 12 mil anos, que é o fóssil de Luzia, e foi encontrado justamente em Lagoa Santa, em Minas Gerais, em 2018, mas em Lagoa Santa, lá em Minas Gerais. E em 2018, um grande incêndio aconteceu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde estava armazenado o fóssil de Luzia. Infelizmente, não é? Um fóssil que foi descoberto, não é? Luzia, esse fóssil mais antigo do Brasil, e viveu há 12 mil anos atrás aqui no Brasil. Aqui, ó. Vamos agora à página 249, onde tem aí São Raimundo Nonato, no Piauí. Esse sítio arqueológico, que fica lá em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, ele tem sítios arqueológicos chamados de sambaquis. Sambaquis são sítios arqueológicos formados por pilhas e pilhas de conchas, de espinhas de peixes, de restos de animais. E quem descobriu esses sambaquis foi uma arqueóloga brasileira chamada Niede Guidon. Ela descobriu esses sítios arqueológicos, certo? Então, os sambaquis são sítios arqueológicos específicos do Brasil. Os sambaquis são formados por camadas de conchas, ossos de animais e espinhas de peixes, misturados com solos que foram se acumulando por milhares de anos e ficaram ali pilhas enormes. E por que tantas conchas? Porque as populações que moravam ali se alimentavam de peixes, moluscos, e também os animais que ali viviam eram gigantes. Então, para matar a fome, eles precisavam comer muito. E quando os humanos morriam, eram enterrados nessas pilhas, certo, de conchas, de ossos, para que o mau cheiro não atraísse os animais para perto deles, porque os animais eram gigantes e ofereciam perigo. Aqui, ó, como vocês podem ver, tá certo? Os animais eram gigantes. Então, meus amores, essa foi a nossa revisão de história, tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pergunta a tia no privado. Beijos, amo vocês, bom estudo, certo? Estudem direitinho para tirarem 10 na prova. Tia tá morrendo de saudade. Fiquem com Deus, até a próxima. E aí, gente, todo mundo prontinho para as provas? Eu sei que vocês estão. Eu sei que vocês me assistiram muito. Eu sei, eu não estou pertinho de vocês, mas eu sei que está todo mundo aí estudando, certo? E o que tia vai fazer hoje, gente, é uma revisão, certo? De tudo que a gente viu. Então, o vídeo de hoje vai ter que ter atenção redobrada, certo? Nosso primeiro assunto para a nossa provinha, gráficos e tabelas, certo? Então, gráficos e tabelas. E nós vimos, tia, o gráfico e a tabela serve para organizar os dados que foram coletados de uma pesquisa, certo? Vimos os tipos de gráficos, né? Que eu quero que vocês prestem muita atenção. Os tipos de gráficos, certo? Eu tenho um gráfico que ele vem assim, ó, certo? Né? Que vem ou pintadinho, ou vem assim, certo? Pintadinho, certo? Aí aqui tem as informações do que é, certo? Esse na vertical, esse aqui, ó, que as barrinhas são pintadas em pé, tá vendo? Em pé, igual que a Zé tá aqui, em pé, é o gráfico de colunas. Certo? Então ninguém, eu sei que já estão aí, que está só revisando, eu sei que todo mundo já sabia. O outro tipo de gráfico, que
estudamos, certo? Ele é assim, ó. Certo? Que é para coletar informações. Né? Mostra muito no jornal, né? Quando vocês prestarem atenção, quando o papai e a mamãe estão assistindo aí o jornal, aí aparece assim, o número de corona, né? De casos de corona, que só é o que a gente vê, certo? O número de casos de corona em Pernambuco estava aqui, vamos supor que aqui é 5 pessoas por dia que fica doente. Aí quando é isso aqui em março, aí em abril já caiu, veio para 3, certo? O de linhas, ó, vai mostrando elevação e queda do dado de pesquisa, certo? O outro tipo de gráfico, esse aqui é o gráfico de linhas. Não esqueçam esses nomes, certo? Esse outro aqui, não é isso? Que vem partidinho aí, um círculo, que vem partido com as informações, né? Às vezes está por cor verde, pessoas infectadas, vermelho, quem já morreu, azul, quem foi no hospital e não teve atendimento. Vamos dar o exemplo do corona. Esse tipo de gráfico aqui em círculos, certo? Dividido por cores e informações, é o gráfico de setores. Setores ou pizza. Olha aí, o gráfico mais gostoso. Certo? O gráfico de setores ou o gráfico de pizza. Em pé, gráfico de colunas. Em linhas, gráfico de linhas. Estão vendo aí? É isso? Que é só linha subindo e descendo. O círculo, gráfico de setores ou pizza. E tem mais um, tia. Quando a barrinha aqui, ó, ela não vem pintada na vertical. Quando ela vem pintadinha assim, ó, na horizontal. Deitadinho aí como nós ficamos na nossa caminha. Certo? Esse tipo aqui de gráfico se chama como gráfico de barras. E aí, todo mundo afiado com as provas? Nos tipos de gráficos? Gráficos de colunas, gráficos de linhas, gráficos de barras e gráficos de setores ou pizza. Certo? É o nosso primeiro assuntinho da prova. Então, se na prova se tiver gráficos, analisem esse gráfico, interpretem o que a questão está perguntando naquele gráfico, certo? Com muita calma. A outra é probabilidade. Lembra lá da aulinha da moeda? Probabilidade. Probabilidade é a chance de algo acontecer, certo? Eu vou apagar aqui. Ó. E vamos revisar agora probabilidade, porque eu sei que em gráficos vocês estão show de bola. Probabilidade é nosso outro assunto que está lá na provinha de vocês. Probabilidades. Probabilidade é o quê? Chance. É a chance de algo acontecer, certo? Então eu tenho aqui, isso aqui é uma caixinha, tá? E nessa caixinha eu coloquei 4 círculos, coloquei 3 quadrados e coloquei um triângulo. Eu desenhei as formas, recortei e coloquei dentro da minha caixinha. 4 círculos, 3 quadrados e um triângulo. Aí eu pergunto a vocês, qual a probabilidade de eu fechar o olhinho, colocar a mão nessa caixinha e tirar um círculo? Qual é a probabilidade? Para calcular a probabilidade, eu tenho que contar tudo, o todo. Então, quantos objetos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao todo eu tenho 8. Certo? Mas eu só quero saber qual a probabilidade de eu tirar círculo. Certo? Então, a probabilidade de eu tirar círculo é só
contarmos a quantidade de círculos. 1, 2, 3, 4. Então, a probabilidade que eu tire o círculo é 4 das 8 imagens que eu tenho na minha caixinha. Isso aqui é do círculo, certo? A probabilidade de eu tirar círculo. Agora eu não quero mais calcular a probabilidade do círculo. Eu vou calcular agora a do quadrado. Tia, e a probabilidade de retirar quadrado? Novamente, você já sabe que ao todo você tem 8. 8 imagens, certo? Nunca pode esquecer de contar o todo. É quadrado que você quer calcular, então quantos quadrados você tem? 1, 2, 3. Então a probabilidade é de 3 em 8. E o triângulo, tia? O triângulo eu só tenho quantos? 1. Então do triângulo a probabilidade é de 1 em quantos que eu tenho ao todo? 8. Calculei a probabilidade. E agora se eu perguntasse, escolhesse um de vocês e dissesse assim, Laís, observando aqui a imagem, qual das formas tem a maior probabilidade de ser sorteada? Qual das formas tem a maior probabilidade? Para ser maior, é aquele que tem mais. Então, quem tem maior probabilidade aqui é o círculo. Se eu disser, quem é que tem a menor probabilidade, a menor chance? O triângulo. Maior probabilidade é o que tem mais. Menor é o que tem menos. Certo? Afiaram aí? Quem tinha alguma dúvida hoje, espero que consiga tirar. Tá certo? E qualquer coisa pode me chamar lá no WhatsApp, não tem problema. Tá bom? Outro assunto. Vamos lá, estou revisando assunto por assunto. Probabilidade está fechado, que é a chance, certo? Quem tem mais probabilidade é aquilo que se tem mais. Quem tem menos vai ser o que tem menos. Maior probabilidade no sorteio, o círculo. Menor, o triângulo. Para calcular a probabilidade de algo, qual é a chance de eu tirar círculo aqui na minha caixinha? Vai ser de 4, porque eu tenho 4 círculos em 8 formas ao todo. Do quadrado, 3, 1, 2, 3. Das 8 que eu tenho, triângulo, 1 dos 8 que eu tenho. Certo? Próxima revisão. As retas, paralelas, perpendiculares e transversais. Que eu sei que vocês não esqueceram. As paralelas são aquelas que não se juntam. Faz de conta que eu sou uma reta, tá certo? Ó, eu sou uma reta e o quadro é outra reta. Então tá aqui. Eu tô paralela ao quadro, certo? Nós não nos encostamos. Aqui eu tô paralela a ele, certo? Então, vamos lá. Retas paralelas. Certo? São retas que não se encostam. Não tem ponto em comum. Agora, as retas transversais. As retas transversais, eu sei que vocês não esqueceram, porque é a reta que forma o biquinho. Então, ó, formou o biquinho da ave, ó, reta transversais. Se encontram, olha ela juntinha aqui, ó, e forma o biquinho da ave. E a perpendicular, eu sei que vocês também não esqueceram, que é o encostinho da cadeira,
o encosto da cadeira, onde colocamos as nossas costas, e é a parte onde colocamos o nosso bumbum. Vamos lá, sentadinho na cadeira. Então ninguém vai mais esquecer e não tirar, vai chover 10 nessa prova. Paralelas, as retas não se encontram. Transversais se encontram, formando, ó, o encontro dela lembra um biquinho de papagaio, não esqueça. E a perpendicular é a nossa cadeirinha, ó. Tá vendo? Se encontra, mas não forma o biquinho, fica lá retinho como uma cadeira, certo? Preparados para fazer qualquer questão que tenha essas retas? Eu sei que estão, que vocês são desenrolados. Turminha mais desenrolada do realzinho. E o próximo e último assunto, nossa revisão, é o que ainda confunde muita gente. Muita gente, que são a direção, direita e esquerda. Levantem aí a mão direita. Levantaram? Vocês vão ver que eu vou levantar a minha mão direita, ó, porque vocês estão desse lado, né? A mão direita de vocês. A minha tá desse. Ó, minha mão direita, certo? Levantem a mãozinha de vocês direita, não esqueçam. E agora todo mundo levanta a mão esquerda. Então, qualquer atividade na prova que vocês precisarem achar o caminho de alguém ou de alguma coisa na prova, se coloquem no lugar daquele objeto ou daquela pessoa para traçar os caminhos direitinho, certo? Direita e esquerda. E o quarto de volta, quem é que lembra? Vamos lá, todo mundo em pé. E eu vou dizer, um quarto de volta para a direita. Todo mundo, um quarto de volta para a direita. Tô igual com vocês, né? Que eu tô fazendo a direita de vocês, viu? Aí agora vamos para a frente e vamos girar um quarto de volta para a esquerda. Um quarto de volta para a esquerda. Certo? Voltou. Agora eu quero 2 quartos de volta para a direita. 2. 1, 2. Para a direita. Voltem para frente. E eu quero 2 quartos de volta para a esquerda. Vamos lá, ó. 1, 2. Então aqui foi 2 quartos de volta para a esquerda. Certo? Gente, se preparem para a provinha, tá certo? Estudem. Vejam os vídeos quantas vezes forem necessário. Liga pra tia se não entendeu, tá certo? Se preparem, vamos aí só fechar com nota 10, tá bom? Tchauzinho!
do ano. Como é que vocês estão, meus amores? Vamos lá para a nossa revisão de história, para a nossa prova, tá certo? Anotem aí na agenda de vocês. São esses aí, mas não é muita coisa não, tá certo? Vocês já estão afiadinhos. Eita, tia, tudo isso. Mas vocês já estão para lá de preparados, vocês são top. Ok? Então vamos aí à página 242, Direitos Políticos no Brasil Republicano. Página 242, tá bom? A tia vai resumir ao máximo, para não ficar muito cansativo para vocês. Na página 242, observem aí, o que é que vocês estão vendo? Uma urna eletrônica. E aqui está escrito o quê? Vote. Então, isso aqui faz parte do nosso Brasil republicano atual, certo? Antes não era assim. Era aquele voto que era em uma urna de madeira com um cadeado para passar para as pessoas que aquele voto, através de um pedaço de papel, ele era seguro, confiável. E na verdade não era. Porque eles pegavam títulos de pessoas já falecidas, tiravam aqueles votos que tinham sido realmente das pessoas, dos eleitores, jogavam fora e pegavam títulos de pessoas falecidas e colocavam ali o voto de quem eles queriam que ganhasse. Hoje em dia não. Através da urna eletrônica, podemos exercer a cidadania, não é? De forma mais segura. Se existe fraude, eu não sei. Mas pelo que eu sei, é meio improvável. Hoje em dia é muito seguro, é através da biometria, certo? Então vamos aqui à página 243, que tem o seguinte: cidadania. Já estou na página 243. Tia, o que é cidadania? É quando a gente exerce os nossos direitos e os nossos deveres. Cidadania existe quando cumprimos com os nossos deveres e temos nossos direitos garantidos, certo? Porém, o exercício da cidadania não é igual em todos os países. A lei que rege o Brasil não é a mesma lei que rege os Estados Unidos. Lá, uma criança com 12 anos ou menos, não sei, se ela comete algo errado, uma infração para eles, perante a lei deles, essa criança pode ser presa, certo? Aqui no Brasil, não. Uma criança com 12 anos, ela vai responder, mas não da mesma forma que os Estados Unidos, por exemplo. Então, cada país tem a sua constituição diferente, certo? Deixa a tia ver aqui. Cada país define quais são os direitos e deveres que os seus cidadãos podem praticar. E essa combinação de direitos e deveres é que garante a vida cidadã para todos. Ou seja, para que a gente viva em sociedade de forma tranquila, pacífica, de forma honesta, de forma boa para todo mundo, temos que praticar a cidadania de forma correta. O meu direito acaba quando o do próximo começa. Eu tenho que respeitar o direito dos outros e eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, certo? Então isso é a cidadania. É você conhecer os seus direitos, é você reivindicar os seus direitos de forma organizada, pacífica, e você conhecer os seus deveres para colocá-los em prática também. Porque para viver em sociedade, para você pôr em prática a cidadania, ser um cidadão de verdade, você tem que ter seus direitos assegurados, mas também vocês precisam cumprir com os seus deveres, certo? Por exemplo, ninguém pode sair, um exemplo, no trânsito. Você sabe que o sinal está fechado, você vai passar? Não, porque ali você vai causar acidente, você está indo contra a lei e outras coisas também. Uma criança, você vê uma criança na rua trabalhando. Aquela criança, ela tinha que estar onde? Qual é o direito dela? Ela tem o direito de estar em uma escola estudando, certo? Não é dever da criança estar trabalhando. O adulto sim, mas a criança não. Então essas são as leis que precisam ser postas em prática para que a cidadania aconteça de verdade, certo? Vamos à página 244. Na página 244, temos aqui em cima, diretas já. O que foi que aconteceu, tia? Que nome é esse? Entre 1983
e 1984, há exatos 35, 36 anos, o Brasil foi sacudido por manifestações pedindo o retorno da democracia em nosso país, certo? E esses apelos, essas reivindicações, essas manifestações receberam o nome de Diretas Já. Por quê? Porque nesse período houve uma quebra dos direitos das pessoas. As pessoas passaram a não poder viver a democracia. Então foi uma guerra muito grande e as pessoas foram para a rua pedindo que seus direitos voltassem, certo? Aí houve muitas manifestações e essas manifestações que receberam o nome de Diretas Já teve como objetivo a escolha pelos brasileiros do presidente da República através do voto direto, assim como ocorre hoje. Mas essa meta não foi alcançada, pois a proposta foi rejeitada no Congresso naquele tempo, certo? Por outro lado, mesmo com a derrota das Diretas Já, a ditadura civil-militar chegou ao fim, porque no tempo da ditadura, como a tia já falou para vocês, as pessoas tiveram seus direitos segurados. As pessoas não podiam ficar na rua até mais de 10 horas da noite, não podiam opinar. Hoje a gente liga a TV, tem um monte de gente criticando o presidente, outros apoiam, e isso é um direito das pessoas, certo? Todo mundo hoje é livre para opinar, para dizer que acha certo, que acha errado, eu concordo, não concordo. No tempo da ditadura, ai de quem inventasse de opinar, porque era severamente punido, e se insistisse, era expulso até para outro país. Então as pessoas se reuniram, foram para as ruas. Esse manifesto recebeu o nome de Diretas Já, porque as pessoas queriam de volta o direito à democracia, a poder opinar, poder transitar livremente, certo? Sem ter hora determinada. Mas naquele momento as Diretas Já, ela não surtiu efeito, certo? Mas depois o presidente eleito José Sarney, que assumiu a presidência, ele fez com que os direitos das pessoas voltassem à sua normalidade, certo? Então aqui é um breve resumo do que significa as Diretas Já, certo? Vamos à página 245, 246 e 247. Constituição Brasileira. Tia, o que significa Constituição Brasileira? A Constituição Brasileira é um conjunto de leis que foram criados na Assembleia Constituinte para assegurar os direitos e os deveres dos cidadãos brasileiros, certo? Mas essa Constituição, tia, ela existe desde sempre? Não. Ela foi criada, elaborada em 15 de novembro de 1988, é bem novinha, certo? Apesar que desde 1889 o Brasil já era republicano, mas no entanto os brasileiros em si não tinham o direito à democracia como tem hoje. Só depois da Constituição de 1988 o povo brasileiro ele passou a ter a liberdade a pôr em prática a democracia, a opinar, a achar o que deve, que não deve, que é certo, que é errado, eu quero, não quero, o melhor governador é esse, não é esse. Então só a partir de 1988, com a aprovação da Constituição Brasileira, que é a que existe até hoje, as pessoas passaram a participar da vida política do país. A vida política não é apenas você eleger um governador, não. Quando a gente diz vida política, é também a pessoa saber viver em sociedade, envolve tudo isso. É você saber opinar, é você conhecer seus direitos, seus deveres, certo? Porque muita gente pensa que, mas a questão de participar da política é só eu ter um candidato preferido, é somente eu pensar em colocar alguém que eu gosto no poder. Não é só isso, não. Política é quando você conhece os seus direitos, os seus deveres, você sabe viver em sociedade dignamente, certo? É você ser um cidadão de verdade. É você conhecer também a questão da política em si, com relação a quem você vai colocar no poder, porque se é bom, se não é. Então, quando eu falo em direitos políticos, eu estou envolvendo tudo isso, tá certo? Vamos à página
Direitos políticos. Página... Eita, desculpa, gente, ainda voltando, dentro da Constituição brasileira, para que a estrutura governamental ela passasse a ser melhor, digamos assim, então foi criada uma estrutura administrativa dividida em 3 poderes: poder executivo, legislativo e judiciário, certo? O poder executivo, ele é municipal, estadual e federal. Municipal, quem é que faz parte do poder executivo municipal? O prefeito, que faz as leis acontecer. Quem é o poder executivo estadual? É o governador. E o poder executivo federal, o presidente. E esse poder executivo, tanto municipal, federal e estadual, eles têm o dever de executar as leis, fazer as coisas acontecerem. O poder legislativo, ele é composto pelos vereadores, né, municipal, senadores e deputados, a nível estadual e federal. E o poder judiciário, certo? Que são os tribunais superiores, que é a questão dos juízes. Então, o poder legislativo, ele elabora projetos e leis. O poder executivo põe esses projetos e leis em prática. E o poder judiciário, ele fiscaliza para ver se está tudo ocorrendo certo. Ok? Vamos à página 248. Na página 248 e 249. Aqui. Direitos políticos e a luta das mulheres por direitos políticos. Na página 248, os direitos políticos é sinônimo de cidadania, que é o que eu falei. Tia, direito político é só ter o direito de chegar lá na urna eletrônica e escolher quem vai ser meu representante? Não. Primeiro, para escolher um representante, você precisa ter 16 anos, mas não é obrigatório. Com 16 anos você vai opcionalmente, e a partir dos 18 até os 70 anos é obrigatório, certo? Mas quando eu falo em direitos políticos, eu estou falando da participação do cidadão na vida ativa da sua sociedade, da sociedade em que ele vive, tá certo? É ele ser um ser democrático, ele conhecer seus direitos, seus deveres, ok? Então, os direitos políticos é isso aí. É você participar ativamente de tomadas de decisões da sua sociedade. É você saber reivindicar. Agora, lembrando, eu não posso... mas eu tenho direito a isso, e não está acontecendo, eu vou reivindicar, depredando, colocando o povo na rua, fazendo baderna, quebrando tudo. Não é assim. Você está exercendo o seu direito político a partir do momento que você sabe reivindicar dignamente, de forma pacífica. Você fazer um protesto, você fazer uma greve. Tia, mas para fazer uma greve, você é chefe de uma empresa, digamos assim, e vocês querem fazer uma greve, por exemplo, a greve dos policiais. Aí todos os policiais vão, chamam todos os outros para parar, porque querem reivindicar melhores condições de serviço, aumento de salário. Mas será que eles podem chegar em todos os batalhões e obrigar os policiais a fazerem greve a pulso? Não. Tem um líder, certo? Em cada movimento desse existe um líder, e ele tem que convidar os outros de maneira livre, pacífica. Chega, explica, o motivo é esse, você quer? Sim, eu quero. Não, eu não quero. Então ele não pode ser obrigado a participar à força, certo? Na página 249 tem a luta das mulheres por direitos políticos. Durante muito tempo as mulheres não podiam nada. Aquelas meninas que eram filhas de pessoas ricas, elas tinham acesso à escola, mas era para aprender a ler, escrever basicamente, mais o nome. E as outras que não tinham tanta condição, não podiam nem estudar, porque tinham que ficar fazendo os trabalhos domésticos. Mas com o passar do tempo, lá em 1789, certo? As mulheres se reuniram e começaram a fazer protestos, manifestações, porque elas queriam ter direito a participar da vida ativa da sociedade.
Então, aqui, ó, deixa a tia mostrar para vocês. A luta das mulheres pelo direito ao voto durou muitos anos. Esse movimento ficou conhecido como sufragista. Tia, e o que é um sufrágio? É o processo de votação. É a mulher poder participar de todo o processo de votação que a gente vê hoje. Ela poder opinar, ela dizer, não, eu acho que esse candidato não é legal, eu acho que esse é, eu prefiro esse. E ela ter o direito de ir lá no dia e votar livremente. Mas não foi tão fácil não, viu? Houve muitos protestos, muitos, até que as mulheres conseguissem. Na página 250 tem o seguinte: voto feminino no Brasil. No Brasil, o movimento sufragista, tia, o que significa isso? Sufrágio. Sufrágio é justamente você ter o direito de participar do processo político. Como hoje em dia até as crianças estão aí opinando. E as mulheres não podiam. Ela foi comandada pela bióloga Berta, certo? Essa Berta foi quem comandou esse movimento, que recebeu então apoio do presidente Getúlio Vargas. E apenas em 24 de fevereiro de 1932 é que as mulheres conseguiram garantir a participação nas eleições federais, estaduais e municipais, certo? Foi tão fácil não. Aí aqui na página 251 tem aquela imagem que a tia mostrou para vocês. Essa imagem aqui, ó. Essa urna aqui de madeira com cadeado era para impressionar os eleitores. Os eleitores recebiam um pedacinho de papel, colocavam ali em quem estava votando e colocavam aqui dentro. Esses fósforos aqui nessa imagem, isso aqui na verdade é uma imagem que representa o que acontecia naquele tempo. Aí isso aqui foi publicado em uma revista da época, que por sinal foi bem criticada. Aí colocaram esses fósforos. Esses fósforos aqui representavam a queima desses votos que estavam aqui dentro, os votos verdadeiros. Por quê? Eles iam lá, tiravam os votos verdadeiros que estavam aqui, queimavam e pegavam aqui, ó, títulos de pessoas já falecidas. Isso aqui representa as pessoas já falecidas. E eles iam lá, colocavam quem eles queriam que entrasse no poder, queimavam os verdadeiros votos e elegiam quem eles queriam, certo? Nos primeiros anos da República no Brasil, as eleições eram manuais. As pessoas escreviam em um pedaço de papel o nome do candidato em que votariam. Esse sistema facilitava as fraudes nas eleições. A falta de fiscalização no momento da votação permitia que as pessoas mortas votassem. Como vocês viram aqui, né? Veja o que mostra a revista da semana. Uma revista do Rio de Janeiro, em novembro de 1909. Certo? Na imagem está escrito como se faz uma eleição. Aí tem a letra A. Diz assim: indique e escreva o período em que foi elaborada essa ilustração. Essa ilustração foi elaborada em novembro de 1909. Segundo, qual o tema representado na imagem? Esse tema aí representa as fraudes durante o período da eleição no Brasil. Letra C. Explique por que há esqueletos representados na imagem. Era justamente, gente, o sistema de votação em pedaços de papel, em que as pessoas votavam em nome de quem já havia falecido, certo? Aqui. Página 252. Essa página 252 mostra a questão do voto, né? Antigamente as pessoas votavam com um pedaço de papel, escreviam ali a caneta, colocavam numa urna. Segurança zero. Acontecia muitas fraudes. Tanto é que ganhava quem eles queriam. Então aqui, ó, com a tecnologia, o avanço da tecnologia, e para se evitar fraudes, foram elaboradas as urnas eletrônicas, que é uma forma bem segura de se captar, de se receber os votos. Então aqui, ó. Com o objetivo de evitar fraudes eleitorais, ou seja, troca de votos, ou uma pessoa votar mais de uma vez,
usando o título de outras pessoas, a Justiça Eleitoral Federal criou formas mais seguras de fiscalização. Uma dessas formas é a urna eletrônica, utilizada pela primeira vez nas eleições de 1996, há 23 anos. Primeiro foi para prefeito. Com a urna eletrônica, né, ficou bem mais rápido contar os votos, porque cada urna emite um relatório com o total de candidatos votados por sessão eleitoral. As inovações no sistema de eleições brasileiro não pararam. Em 2008, a Justiça Eleitoral iniciou o programa de identificação biométrica, que é através da impressão digital. Impressão digital é única, gente. Cada pessoa, cada ser humano da face da Terra tem uma impressão digital única. Vocês podem ver aqui esse desenho. Se você coloca lá sua impressão digital aqui, ninguém vai ter outra igual à sua. É única. As impressões eram utilizadas para identificação das pessoas quando faziam os documentos, como Registro Geral, mais conhecida como RG. A tecnologia eleitoral agora reconhece o eleitor pela impressão digital, um método mais seguro para evitar fraudes. Para utilizar o sistema biométrico, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e as urnas eletrônicas também passaram por modificações. As pessoas que já possuem o título de eleitor precisam ir a um cartório eleitoral para atualizar seus dados. Os títulos novos são feitos com todas as informações biométricas necessárias. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas acima de 18 anos, entre 18 a 70 é obrigatório. Contudo, para alguns eleitores é facultativo, ou seja, eles votam se quiserem. É o caso dos adolescentes entre 16 até 18, mas quando completa 18 passa a ser obrigatório. E acima de 70 anos também, não é obrigatório. E também quem é analfabeto, quem não sabe ler, também não é obrigado a votar, vai se quiser, certo? E muita gente não sabe disso. Na página 253 tem um exercício, aqui ó, aqui em cima. Agora você conheceu as formas de governo, a história da Constituição do Brasil e quais são os direitos políticos dos brasileiros. Vá até as páginas 37 e 39 do material de apoio e se divirta com o jogo dos direitos políticos. Vai lá atrás na página 37 e 39, 253. Aqui, ó. Podem recortar, brinquem à vontade em casa. É sobre tudo que a gente já estudou. E aqui tem um exercício, certo? Aí tem aqui, ó, primeiro. Na vida em sociedade temos direitos e deveres. Os direitos são garantidos por lei, por meio da Constituição. O que é a Constituição? Lembra o que é a Constituição? É um conjunto de leis, de normas, que regulamenta nossa vida em sociedade e que assim define nossos direitos e deveres. É a lei máxima do país. E o que é a Constituição? É a lei máxima do país. Segundo, o que é cidadania? É a relação de respeito com o meio onde vivemos e com as pessoas que fazem parte dele. Ou seja, na escola, em casa, a cidadania está sempre presente em nosso dia a dia. Terceiro, os deveres existem para organizar a vida em comunidade. E os direitos? Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente, certo? Ainda que nem sempre eles sejam respeitados. Quarto, explique o que é biometria. Por que a biometria é utilizada no processo eleitoral no Brasil? É o quarto. Vamos lá. A biometria utiliza as impressões digitais para identificar as pessoas. A biometria é adotada no processo eleitoral brasileiro porque é considerada um método mais seguro e rápido de registrar votos do que o voto impresso. Quinto, quando as mulheres conquistaram o direito ao sufrágio universal no país. O que é sufrágio? É você poder participar do processo eleitoral.
Então, quando foi que isso aconteceu? Em 1932, quando o presidente Getúlio Vargas aprovou o Código Eleitoral Brasileiro. Então, meus amores, essa foi nossa revisão para a nossa prova de História. Mas qualquer dúvida, tá certo? Chama a tia lá no privado e vamos tirar nossas dúvidas, ok? Fiquem com Deus, beijos, te amo a todos vocês, estou morrendo de saudades. Vamos lá, quinto ano. Hoje é o dia, tá certo? Só de nos prepararmos para a nossa provinha. Acompanha aí a nossa revisão. A nossa revisão começa, quero lembrar vocês sobre as figuras geométricas planas. Certo? As figuras geométricas planas, que são as figuras bidimensionais, vocês já têm aí no mental map de vocês, certo? Por que bidimensionais, tia? Porque elas só têm largura, certo? Largura e altura, como é o caso do quadrado. Quadrado, círculo, triângulo. E essas figuras planas, elas se classificam em polígonos. Vou colocar assim, como o círculo já está aqui e essas duas estão aqui, então elas se dividem em polígonos. Por que polígonos, tia? Todos os lados retos. Polígonos, lados retos. Certo? E não polígonos, quando tem lados curvados, certo? Arredondados. Tá ok? Polígonos, as figuras planas, bidimensionais, quadrado, círculo, retângulo, certo? São divididas em polígonos, quando todos os lados são retos, e não polígonos, quando tem lados arredondados, curvados, certo? O polígono, gente, o nome dele vai de acordo com a quantidade de lados, tá? Não esqueçam. Por que triângulo? Porque o triângulo tem 3 lados, certo? Quais os elementos dos polígonos, tia? Vértice, certo? Vértice, que é o encontro aí das retas. Lados, ó. Lados. E os ângulos, ó. Que são essas aberturas que se formam aqui. Certo? Então, figuras planas, bidimensionais, polígonos e não polígonos, e os seus elementos. Polígonos, lado reto, não polígonos, curvas. Certo? E os elementos são vértices, lados e ângulos. Lembrando que o nome do polígono tem acordo com a relação de lado. Triângulo, porque tri vem de 3 lados. Quadrado, porque o quadrado ele tem 4 lados. Pentágono, porque tem 5 lados. Fechou aí as formas planas, que ninguém vai esquecer mais. Vamos revisar as espaciais. Oxe, eu sei que já estão aí afiadíssimos. Espaciais. E as espaciais são tridimensionais. Tridimensionais. Certo? Tia, por que tridimensionais? Porque eu não tenho mais uma figura plana. Eu agora tenho um sólido, tá certo? Que ele tem 3 dimensões. Ele tem largura, ele tem altura e ele tem comprimento, que é o que dá profundidade a ele. Certo? É no sólido que eu posso colocar algo dentro. O sólido ele se abre, ele se desmancha, porque ele tem 3 dimensões. Aqui eu tenho o cubo. Certo? O cubo, gente, prestem atenção aí que eu vou revisar os elementos das figuras espaciais. E quais são os elementos das figuras espaciais? Também são os sólidos, certo? Quais são os elementos? Também vértice,
certo? Que é o encontro da reta. As linhas que formam cada linha é chamada de aresta. Tá vendo? E cada lado dele é chamado de face. Então, vértice é o pontinho, que é o encontro. Arestas são as linhas. E a face são os lados. Certo? Elementos das figuras espaciais. Mas nós vimos que esses sólidos aqui tem dois tipos. Tem os não poliedros e tem os poliedros. Relembrando a diferença de poliedros para não poliedros, é que os poliedros, todas as faces são planas. Todas as faces são planas. E os não poliedros, é o caso aqui, ó, do cubo. O cubo ele é um poliedro, certo? E os não poliedros é o caso, ó, do cilindro. Certo? Tia, por que cilindro é um não poliedro? Porque ele tem faces arredondadas ou curvadas. Teve curva, arredondamento, não poliedro. Tia, e dentro dos poliedros, certo? Ainda tem prisma e pirâmide. Certo? Prisma. Prismas é a figura que tem duas bases. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um prisma para vocês. Consigo esse aqui. Certo? O prisma, deixa eu desenhar aqui. O prisma, tia, por que o paralelepípedo é um prisma? Porque ele tem duas bases planas, lembra? Olha aqui meu apagador. Lembra o formato do paralelepípedo? Tem duas bases planas. Uma e duas. E o lado do prisma, as faces deles, tem formato de retângulo. Então, o prisma, sua face é retangular. Face retangular. E tem quantas bases? Duas. Duas bases planas. Certo? E a pirâmide, tia? A pirâmide, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma pirâmide para vocês. Certo? Mais ou menos assim, como não sou tão boa de desenho. A pirâmide, eu só tenho uma base plana. Uma base plana e suas faces são triangulares. Então, ninguém vai mais esquecer, não é isso? Que os sólidos são tridimensionais, porque tem largura, altura e comprimento, que é o que dá profundidade a ele. Que esses aqui são os elementos dos sólidos, certo? Que elementos são esses? Vértice, aresta e face. Que os sólidos dividem-se em poliedros e não poliedros. Poliedros, faces planas, não poliedros com faces curvadas. Os poliedros ainda dividem-se em prisma e pirâmide. Prisma, duas bases, e a face é retangular. Pirâmide, uma base plana, porque se eu colocar a pirâmide do outro lado, ela não tem como ficar em pé porque ela tem a ponta. Então ela tem uma base plana e suas faces são triangulares. Facinho até aí, não é?
Qualquer coisa, se quiserem novamente pegar essas anotações, é só pausar o vídeo, tá certo? Não estiver reassistindo e faz a anotação numa boa. Já que revisamos poliedros, certo? Um outro assunto que vai cair na nossa prova são os poliedros regulares. Ou poliedros de Platão. Platão, né? Foi um grande filósofo e matemático que estudou aí esses sólidos e nomeou alguns poliedros, porque como regulares? Porque todos os lados, todas as faces desses poliedros têm que ser iguais. Todas as faces são iguais. Certo? E só existem 5, não é isso? 5 poliedros regulares, que são os poliedros de Platão, e todas as faces são iguais. Né? E pesquisas novas estão considerando mais 4 poliedros regulares, que são chamados de estrelares. Tem lá no livro de vocês. Certo? Então ninguém esquece que os poliedros de Platão regulares são assim classificados porque todas as faces são iguais. Então, todas as faces têm que ser. Se uma face é triângulo, todos têm que ser triângulo. Se uma face é quadrado, como é o caso do cubo, todas as faces são quadradas. São os poliedros regulares. Vamos lá. Deixa a tia ver mais aqui o que é que eu quero. Uma coisinha que quando eu passei essa atividade gerou um pouquinho de dúvida e eu vou explicar hoje aqui novamente. Os poliedros, que são essas figuras formadas por faces planas, certo? Tem assim, na página 126. Lembra da relação de Euler? Né? Que muita gente, a gente tirou dúvida e todo mundo ficou crevando a cabeça. O que foi que essa relação de Euler quis mostrar? Veja. Aqui eu tenho um poliedro, certo? Vocês perceberam que eu desenhei mais o cubo, né? Que é o que eu mais sei desenhar. Aqui eu tenho um poliedro, certo? E o que foi que Euler descobriu? Euler descobriu que somando o vértice mais o número de faces vai ser sempre igual ao número de arestas mais 2. Oxe, tia, vamos lá. Quantos vértices tem um cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei aqui, ó, 8. O cubo tem quantas faces? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Arestas são as linhas. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Arestas eu tenho 12. Quanto? Mais 2, que é o que ele botou na fórmula, tá? 8 mais 6, 14, não é isso? E 12 mais 2, 14. Então, ele quis provar que a relação de vértice, a soma de vértice mais face, vai ser o número de aresta mais 2. Por quê? Se caso tivéssemos contado aqui e não tivéssemos colocado 6, tivéssemos colocado 5, aqui ia dar quanto? 13, não é isso? E 12 mais 2, 14. Então, tá errado. Porque o poliedro tem que dar igual. O número de vértices para o número de face tem que ser o número de aresta mais 2.
Por quê? Aí eu sei, hoje deu diferente, então eu contei algo errado. Então eu tenho que refazer e contar novamente para ver o que foi que eu errei. Tá certo? Entenderam a relação de Euler? E aí, quais são as operações, tá certo, para provar? E por que tem uma relação lá de Euler, que teve alguém que pesquisou, tá certo, que a adição e a subtração usada deu 2. O que eu quero que vocês foquem é aqui, ó. A relação de Euler, essa aqui, tá? Que ele mostra a relação dos elementos dos sólidos. Vértice mais face vai ser igual ao número de arestas mais 2. E está comprovado aqui, ó. 8 mais 6, 14. 12 mais 4, 14. Certo? Gente, o que é que eu vou pedir a vocês? Estudem com muita calma. Vocês já sabem, né? Isso todo dia nos falamos, né? Isso junto lá na nossa sala de aula virtual. Que qualquer dúvida, por favor, não guarde para você. Liga para tia, certo? Se tia não responder na hora, mas ela vai responder, tá certo? Às vezes acontece de botar e tia não responder na hora, tia vai responder. Não deixe de tirar a dúvida, tá certo? Para que vocês façam a provinha de vocês totalmente focados e centrados e com o conteúdo na cabeça, tá certo? Beijo, quinto ano. Arrasem!